Olá, oitavo ano, saudades de vocês. Agora a gente vai se encontrar assim através da tela. Saudade daquela turma cheia de gente, daquele calor humano, das nossas conversas, das nossas brincadeiras. Saudade das nossas aulas em sala de aula. Mas, no entanto, não é possível no momento. Então nós vamos nos encontrar assim via aula de vídeo. Eu espero contar com compromisso, apoio, atenção de todos vocês, sem exceção de nenhum. É hora de parar para pensar, para acreditar em um mundo melhor, para acreditar que isso tudo vem para nos fortalecer, que isso tudo que estamos passando vem por um bem maior, certo? É hora de compromisso, é hora de determinação, é hora de nos darmos as mãos, né, para que a gente possa construir um futuro melhor e que da sala do oitavo ano saiam, né, grandes médicos, grandes cientistas, certo? Estou com, né, muitos pensamentos positivos. É hora da gente ser positiva, apesar de tantas tristezas ultimamente no mundo. Então vamos dar continuidade às nossas atividades. Página 50 no livro de todos os textos. E aí a gente vai falar sobre o papel das mídias no mundo atual. Olha que assunto legal, olha que assunto que vai de encontro ao oitavo ano. Ah, tia Jo, aí nós somos craques se for falar do papel das mídias na sociedade atual. Que bom! Então nós não vamos ter dificuldade com esse conteúdo. E nós começamos o conteúdo com essa frase a respeito dos repórteres, que hoje em dia tem o seu papel importante, né? A maioria são profissionais gabaritados, capacitados, que estão nos informando sobre tudo que está acontecendo no mundo, principalmente nessa época em que devemos ficar em casa. Coragem para ver é uma das exigências do ofício de repórter. Ter coragem de ver, ter coragem de assistir, ter coragem de bater de frente, ter coragem de assumir. A esta deve acrescentar-se outra, igualmente importante, a coragem de contar o que se vê. Então são eles propagadores dessas notícias para nós. Então nós temos assim, na sociedade em que vivemos, a informação e a opinião têm uma importância muito grande. Por isso, a todo instante, ao abrirmos um jornal, uma revista, ao ligarmos o rádio, a TV, ou quando a gente acessa a internet, nos deparamos com reportagens, fotoreportagens e textos de opinião sobre os fatos do mundo produzidos por pessoas, né, diferentes. Aqui nós temos aqui um jornal, que é uma reportagem. Onde mais a gente encontra reportagem? Na internet, né, hoje a nossa grande aliada, na rádio, na TV. Então, para tudo isso, para a gente ver aquilo tudo prontinho, alguém veio lá e teve que elaborar tudo através de um artigo de opinião, que é onde fala sobre um determinado conteúdo, mas tem a opinião de quem está escrevendo, né? Através das reportagens que só falam sobre o que está acontecendo, sobre um determinado assunto da atualidade. Então, tudo isso serve para quê? Para nos conectar com o mundo, para nos fazer interagir com o mundo, para nos dar mais conhecimento sobre tudo que se passa no mundo. Depois, nós temos assim, vamos indo por partes. A reportagem e o artigo de opinião são textos que circulam na esfera jornalista, né? Na esfera jornalística, isto é, no campo da comunicação e da informação. Serve para quê, gente? Para nos informar. Uma reportagem e um artigo de opinião servem para nos informar, sendo que a reportagem, né, ela faz todo um apanhado sobre a história, e o artigo de opinião, além de falar, tem também a opinião do autor. Então, para que serve esse tipo de gênero textual, esse tipo de texto? Serve para nos informar, nos esclarecer. Assim, são gêneros que satisfazem a necessidade do ser humano de se informar sobre os fatos que estão acontecendo ou de opinar e conhecer diferentes opiniões sobre esses fatos. Então, qual é o objetivo, a finalidade desse gênero? Lembra que o livro sempre pergunta nas atividades qual a finalidade desse gênero?
informar sobre os fatos que estão acontecendo ou de opinar e conhecer diferentes opiniões sobre esses fatos. Vejam que importante, né? O papel da reportagem, nos manter informados a respeito dos assuntos do mundo. A reportagem também faz história. Será a gente que faz? Só faz, né? A reportagem, ela está presente em todos os fatos históricos que aconteceram no mundo. Foi assim desde as guerras mundiais, desde as revoltas que acontecem nesses países, desde as brigas que acontecem nos países do Oriente Médio. Sempre nós temos reportagens ao respeito. Para quê? Para nos deixar informados. E aí nós temos aqui, a reportagem não ocupa um lugar central apenas na definição da profissional. Ocupa também um lugar importante e particular na relação entre chamada da memória coletiva. Olha aqui nós temos a imagem de um jornal antigo que já nos trazia notícias. E hoje, a mídia, as reportagens, os artigos, eles têm um papel importante hoje, na atualidade, que é o quê? Nos deixar a par, nos informar sobre tudo que está acontecendo nessa época de isolamento social, sobre o crescimento, sobre a diminuição do corona. Já acordamos com notícias felizes de que estariam, né, fabricando a vacina. Então não nos traz só notícias tristes, nos traz também notícias alegres. Então tá aí. Nós temos a fotoreportagem. Fotoreportagem é uma reportagem que também vem imagens, ilustrações. Mais recente que a reportagem, a fotoreportagem é um texto jornalístico que tem origem na imprensa alemã no final da década de 1920. Esse gênero inaugura uma nova relação entre texto verbal e texto não verbal e passa a circular por diversos países da Europa. Texto verbal é o texto escrito e texto não verbal é quando começam a aparecer as imagens. Vocês já pegaram aquelas revistas? Eu adorava pegar aquelas revistas que vinham falando sobre a novela, sobre a vida dos artistas. E muitas vezes eu ficava só vendo e vendo também as imagens. Mas é importante também que a gente leia as reportagens, linguagem verbal e não verbal. Então nós temos aqui, né, a tia pesquisou uma reportagem para que a gente tivesse mais conhecimento. E aqui nós temos o título dessa reportagem: Covid-19 altera a rotina e ações de urgência são aplicados em Indaiatuba, nessa cidade. Será, gente, que realmente o Covid tem alterado a nossa rotina? Só tem. Tem tirado de nós pensamentos, tem tirado de nós expectativas, tem nos feito viver em um mundo diferenciado. E quem está lá para nos informar sobre isso? A reportagem. Aqui nós temos, olha, o título, nós temos a lead, que é uma explicação melhor sobre o título, e nós temos o corpo do texto e a imagem, certo? Então essa é um exemplo de reportagem. E lá no nosso livro nós temos o início do texto que tem lá, e o texto fala sobre a diferença, a disparidade entre homens e mulheres. Porque apesar de toda luta, né, dessa luta feminista que tem, mas os homens ainda se encontram em níveis mais confortáveis, digamos assim, do que as mulheres. E aí o livro traz essa reportagem que eu quero que vocês leiam completo. Eu coloquei só aqui, só o início, o gênero reportagem em foco. E a reportagem diz o seguinte no título: a diferença que pesa no seu bolso. O subtítulo faz uma explicação sobre o título. O título de uma reportagem geralmente chama atenção. Quando eu vou passando na rua e digo a diferença que pesa no bolso, opa, já me chamou a atenção. Se pesa no meu bolso algo diferente, eu já vou prestar atenção. E aqui o subtítulo, ou lead, como é chamado, ele faz uma explicação a respeito do título. O título me chama a atenção e o subtítulo, né, me explica. Quando há produtos similares para homens e mulheres, a versão feminina custa, em média, 9% a mais. Em itens infantis, a diferença nos preços por gênero chega a 20%, revela um estudo exclusivo.
Então, as mulheres que já em estudos já nos trazem que ganham menos que os homens, eles ainda são obrigados a comprar produtos mais caros, porque os produtos destinados às mulheres é mais caro do que os homens. Então, o texto fala sobre isso, sobre essa diferença, tanto no ganhar das mulheres, quanto na hora de comprar itens que são necessários para as mulheres, elas pagam, inclusive, mais caro. Jojo, de onde surgiu essa história aí? Uma reportagem, ela é baseada em fatos, né, em pesquisas. Eles não criam uma reportagem de uma hora para outra. Eles usam dados quantitativos, usam números para dar veracidade ao seu texto. E aí eles utilizam, inclusive, né, esses gráficos. Elas pagam mais. Por que, tia? Por que ele botou esse gráfico? Acho tão difícil estudar gráfico. Para quê, gente? Para deixar a pesquisa mais verdadeira, né? Com dados atualizados. Tudo que vem com dados, as pessoas costumam acreditar mais. Tia Jo, e esses dados são sempre verdadeiros? Eu não posso lhe dizer uma certeza, mas pelo menos é uma tentativa que os repórteres fazem. Então aqui nessa tabela, nesse gráfico que vocês podem acompanhar pelo livro, eles fazem essa diferenciação, ó. O vestuário infantil feminino é 25% mais caro, os brinquedos é 22% mais caros e as roupas femininas são 14% mais caras. Então, de acordo com a opinião dessas mulheres, ó, eles fizeram pesquisa também com as mulheres a respeito do que elas achavam. 85% nem percebem a diferença dos preços por gênero e 78% acham normal que os preços sejam mais altos para elas. Como é que elas acham normal? Será que elas acham mais bonito pagar mais caro? Não, pessoal, é porque é uma ideologia que foi criada, né, já desde muito tempo. É certo que ultimamente tem se falado muito em feminismo, tem se falado muito em igualdade, né? Igualdade de gêneros, mas muito ainda tem que ser avançado, apesar de que melhorou muito. Então aqui nós temos um gráfico de uma reportagem. Então temos assim, as mulheres pagam mais por vários produtos e serviços, mas o salário delas é menor que o dos homens. Como pode? Então é nessas disparidades, nessas desigualdades que ainda existem, mas com certeza elas vão sendo eliminadas aos poucos, porque muito já foi mudado. Então os produtos para as crianças, principalmente os brinquedos, as roupinhas das meninas, são bem mais caros do que dos meninos. Tudo isso, como é que a gente soube? A partir de uma reportagem. Então aqui nós temos um exemplo de reportagem. Mulher ganha 24,6% menos que o homem. Temos aqui o título ele vem em letras maiores, né, mais escuras, para quê? Para chamar a atenção do leitor. E aí nós temos aqui o subtítulo ou lead, que é a explicação do título. Parcela feminina abrange 51,1% dos executados da região metropolitana. Vejam, mais um dado quantitativo para deixar a reportagem mais interessante, mais verdadeira. E aqui nós temos o corpo da pesquisa, né, que geralmente é escrita por um repórter. Aí depois nós temos aqui, né, novamente aquela reportagem a respeito do Covid. Covid-19 altera a rotina e ações de urgências são aplicadas em Indaiatuba. Então, o mundo hoje está voltado para as reportagens a respeito do Covid, porque realmente o Covid parou o mundo, isolou-nos dentro de casa, fez com que as nossas aulas fossem por vídeo, e ele hoje é alvo das maiores reportagens. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia pedir, né, para que vocês assistissem a reportagem e nos dissessem qual era a reportagem do momento, que a tia sempre pede. Seria com certeza o Covid-19. Seria não, ainda vai ser, porque na próxima semana nós temos um trabalhinho a respeito. Então aqui é o título, o subtítulo ou lead. A pandemia exige que o governo federal, estadual e municipal apliquem ações de combate ao coronavírus. Aqui nós temos o corpo do texto. Aqui nós temos, né, o início do texto, depois nós temos o desenvolvimento. O nome da repórter, que é a Denise, e nós temos ainda uma ilustração, uma fotoreportagem. Estrutura da reportagem, que a tia já mostrou. O título principal e algumas traz o título secundário.
introdução ou lead, que é o subtítulo, que é uma explicação a respeito do título, o corpo da reportagem, a conclusão da reportagem e algumas ainda trazem gráficos, como foi lá o caso do texto das mulheres. Então a reportagem ela está presente nas nossas vidas. Quantas famílias se sentam para assistir o jornal? Hoje mesmo, se você tiver acesso à internet, acredito que todo mundo tem reportagens presentes também, só o que tem na internet. Nós temos o jornal escrito, que já caiu em desuso. Temos o jornal a partir da TV, que todos são feitos a partir de reportagem. E os jornais agora escritos estão vindo pela tela do celular, né? Pela internet. Até se você abrir o seu Instagram, que você busca coisas mais leves, as reportagens também estão lá. Estão presentes no nosso dia a dia. Por quê? Qual é o objetivo principal de uma reportagem ao 8º ano? Nos informar sobre os assuntos, né? Sobre os assuntos em pauta mundialmente, né? No nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Então, nós vamos pegar aí o livro de todos os textos, tarefa no livro de todos os textos. Algumas questões vão ser mais fáceis, outras mais difíceis. Lembrando que a maioria das respostas está no próprio texto, está na introdução das questões. Vamos fazer com calma, vamos fazer com atenção. Vocês são alunos de 8º ano. Eu conto com vocês. Tia Jo, mas ainda ficou uma dúvida. Assiste de novo o vídeo, qualquer coisa eu estou à disposição no PV. Tarefa, página 57 a 62. Estou enviando um abraço virtual para vocês. Até a próxima!